Então, recordando Êxodo 25, Deus pede para que sejam levantadas ofertas alçadas, que o povo de Israel alcem de acordo com o que eles têm, ofertas para o início da construção do tabernáculo. E Deus começa a detalhar a Moisés como ele quer que seja feita esta obra. Então ele detalha a arca do concerto, o propiciatório, a mesa dos pães asmos e o castiçal de ouro. E hoje nós damos continuidade, Êxodo 26. As cortinas do tabernáculo. Isso. E vamos para 26:1. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, tecido, e pano azul, e púrpura, e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. Vamos dividir, fazer uma divisão. Para nós entendermos melhor. Então, a primeira camada, a primeira cortina vai do versículo 1 ao 6. Mas antes, vamos detalhar esses querubins. Amém? Porque toda hora fala em querubim, querubim. Então vamos detalhar esses anjos para a gente continuar. Então os querubins, mais do que qualquer criatura, são destinados para revelar o poder e majestade, a glória de Deus. São especialmente os guardiãos do trono de Deus e embaixadores extraordinários. Então, os querubins estão lá no propiciatório, como nós já vimos, vão estar agora nas cortinas. Por quê? Porque eles são os protetores do trono de Deus. Nós podemos ver isso lá em Gênesis 3:24. Podemos ir lá. Confirmar. Os querubins, por quê? Por que não arcanjos? Por que não serafins? Porque os querubins especificamente, eles são os guardiões do trono de Deus e vieram guardar a presença de Deus aqui na terra, né? Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, a árvore da vida. Quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do jardim do Éden, e para eles não retornarem, tentarem retornar ao jardim e se aproximarem novamente da árvore da vida, Deus vai e coloca 2 querubins lá. Então, a posição deles é essa: a guarda, a proteção do trono das coisas de Deus. Amém? É por isso que nós vemos tanto, falar tanto aqui, vamos ver mais nos querubins. Amém? Então, vai no 2. 1 a 6, a 1 a 6 é a primeira cortina. 2. Bem devagar, amados, prestem atenção que é meio... muito detalhe, vamos lá. 2. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. Isso. Uhum.
3. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás lançadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura, assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 lançadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e as juntarás com estes colchetes às cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Isso. Coloca a imagem, vamos ver, só porque tem um texto. Já está no e-mail. Vamos descer um pouco daqui. Assim. Vai estar preparando uma imagem ali para colocar. Nós vamos ter de colocar imagens para nós, porque é meio detalhado, então nós vamos ter de trabalhar com muita imagem para começar a decifrar esse mistério. Isso aí. Que essas cortinas, na verdade, essas cortinas são que o texto está se referindo, elas vão fazer a parte de cima, a cobertura do tabernáculo. E elas vão descer para os lados e uma delas vai fazer o fundo. Então vamos detalhar essas. Isso. Então a partir de agora nós vamos começar, vamos começar a usar mesmo material, ouro, prata e essas cores. Então aí nós vamos começar a ter ideia de que tudo isso, na verdade, se refere a Jesus. Está sendo construído um lugar da presença de Deus, mas tudo isso apontando para o Salvador. É por isso que hoje ele habita lá no Santo do Tabernáculo Espiritual do Santo Santo. Tudo apontava para ele. Está aí. Então, pode ler, a missionária vai ler. Ouro, divindade, glória, Jesus como Deus glorificado. Prata, redenção, redentor, Jesus como redentor. Bronze, está ligado ao juízo de Deus, típica ao sofrimento, tipifica Jesus como sofredor. Estofa azul, céu, Jesus como Filho de Deus. Púrpura, realeza, Jesus como Rei. Carmesim, sofrimento, servidão, Jesus o Salvador.
linho branco, justiça, Jesus como Filho do Homem. Animais marinhos, ausência de beleza, Jesus sem formosura. Isso. Então, todo material e tudo que nós vamos ver a partir de agora, tudo refere-se ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Cores, materiais, tudo do tabernáculo se refere ao Senhor Jesus Cristo. Yes. Agora nós vamos ver a primeira cortina. O obreiro vai colocar aí a primeira. Essa. A primeira cortina será essa. Essa cortina, essa visão aí de cima, mas a visão de baixo que se tem são os querubins. Quem está dentro do tabernáculo olha para o teto e vê desenho dos querubins. Essa aí é a primeira cortina. Vamos à segunda. Vai, missionário. 7. Farás também cortinas de pelos de cabras, por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas o farás. Agora vamos a... Vamos ver a segunda agora. A segunda é essa. Essa é a de pele de cabra, que... Essa faz faz o final lá do tabernáculo. Essa é a segunda, de pele de cabra, então ela é branca. 8. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E as juntarás 5 destas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. Isso. Ele faz 10, uma, ela faz o acabamento lá na frente dessa aí, de cá. Agora a terceira, lá no 14. 10. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e as outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre e meterás os colchetes nas laçadas. E assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas dos tabernáculos. E um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Então aqui nós temos a quarta. Farás também a tenda uma cobertura de pele de carneiro. Aí eu boto a terceira aqui. Olha lá, a pele de carneiro tem a primeira, a segunda, agora a terceira, essa de vermelho, a pele de carneiro que é tingida
de vermelho. E tem a última, que é coberta de peles de texugo em cima. Então ela, a última lá. Então essas são as cortinas. Agora vamos ver a disposição delas. Como é que fica nele coberto. Esse. E fica assim. Com elas todas. Estão vendo aqui do lado? As que sobram ficam do lado. E essa última aí, essa de texugo, cobertura de peles, essa fecha, olha lá, as laterais do tabernáculo. Essa de peles de texugo em cima. A última fecha, e essa lá, aquela branca, essa de cabra vai lá atrás e fecha lá atrás do tabernáculo. Essas são as coberturas. E ele vai ficar dessa maneira. Agora, As tábuas do tabernáculo. 15. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. toda essa obra aí das tábuas do tabernáculo é uma obra divina mesmo, que ele não tinha materiais para fazer tábuas altas assim, e nem fundir metais dos detalhes que estão sendo feitos. Quer dizer, tudo isso é obra de Deus mesmo. É Deus que está ditando e Ele próprio que vai construir divinamente. Ele vai colocar homens, capacitar o homem, mas sabendo que não tinha condições de ser feito isso. Humanamente, por onde eles estavam, no deserto, não tinha esses materiais para fazer isso. Né? Sai. 16. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 coceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Então eles vão unir uma tábua à outra com encaixes. As tábuas vão ficar uma do lado da outra. Isso já está construindo o tabernáculo mesmo. As tábuas elas rodeiam o tabernáculo, né, fazem o U, e aqui na frente e vão vir outra cortina. Então as tábuas elas que dão forma, né, ao tabernáculo. 18. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras. Então, entendam, estão vendo aí as imagens das tábuas? Elas vão ser revestidas de ouro. Então, são 20 tábuas num lado do tabernáculo e 20 tábuas do outro lado do tabernáculo e atrás também fecha com tábua. Então, seriam isso. As tábuas são revestidas tanto do lado de dentro quanto do lado de fora em ouro. Em ouro maciço. Então, 20 tábuas de um lado, 20 tábuas do outro e 8 no fundo, né? Vai. 20. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte. Isso, 20 de cada lado.
21. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Então o que acontece? Essas tábuas, elas não tocam o chão, elas têm um encaixe, elas encaixam em, o que ele está falando aqui, com 40 bases. As bases de prata ficam, né, no solo e essas tábuas encaixam em cima das bases de prata. Elas não tocam, essas tábuas não tocam o solo. 22. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Então lá no fundo, 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. Então lá atrás tem 6 tábuas, quer dizer, ficou um espaço que não daria as tábuas da mesma medida. Então eles fizeram 6 tábuas no meio e colocaram 2 de tamanhos iguais para fechar o fundo do tabernáculo. Então na verdade são 8 tábuas que fecham o fundo do tabernáculo. 24. E por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Elas também vão ter argolas para uni-las. Não sei se vocês notam que tem uns furos aí nas tábuas, né? Uma do lado da outra e tem uns furos. Aí vão estar, elas também vão ser juntadas com argolas. 25. Assim serão as 8 tábuas, com as suas bases de prata. 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. Isso. Farás também 5 barras de madeira de cetim, para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo. Isso tudo é suporte para a sustentação dessas tábuas. É uma arquitetura, né, de Deus. De ambas as bandas para o ocidente. 28. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Isso. Então, aí nós temos já a parte de cima, a cobertura, né, como nós já vimos, as cortinas, e já temos a parte lateral e a parte do fundo do tabernáculo. As barras de sustentação em cima e as bases de sustentação das tábuas embaixo e as argolas que vão dar segurança à união dessas tábuas para os encaixes, que encaixam uma na outra. O véu do tabernáculo. 31. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, com querubins de obra-prima separada. Isso. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Vamos ter uma ideia desse véu do santuário. O véu do santuário serve para quê? Para separar o lugar santo do lugar santíssimo. Aí, quatro colunas, e o véu ficaria mais ou menos assim.
O véu que separa o santo do santíssimo. Então, nós, novamente, quem está na frente? Os querubins. Imagem, desenhos, né, dos querubins, guardando a entrada do Santo dos Santos. 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Isso que nós estamos falando aqui. Ele faz a separação entre o santuário e o santíssimo. Vamos ver outra imagem para nós termos uma ideia. Como está ficando o tabernáculo. Por enquanto Deus está detalhando, não está construindo. Está detalhando. Para nós termos uma ideia aí da parte de dentro. Então aqui nós temos o véu, aqui na frente, está vendo onde estão os querubins? Aí nós temos o véu que separa. Lá no final só fica lá dentro do Santo dos Santos a arca do concerto. A arca e a tampa, né, que é o propiciatório, onde vai acontecer a manifestação da presença de Deus, lá dentro, Santo dos Santos. E aqui fora nós temos o santo, né, onde está a mesa dos pães, o candelabro, é isso? Então, ali está a mesa, o castiçal defronte da mesa. Isso aí. Ele é muito... quando a pessoa olha a tenda de fora, ela não tem ideia da beleza que é lá dentro. Tanto que pode notar que aqui no fundo, o que se vê que parece que alguma coisa é o reflexo da arca do concerto. Ali é o reflexo da arca do concerto, porque é ouro, né? Dá aquela imagem da arca do concerto lá no fundo. Muito bonito, né? Vai, Missão. 34. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Isso. Então agora ele tem a arca, tem que colocar a tampa, que é o propiciatório, lá no Santíssimo, né? Só fica a arca. 35. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E a mesa porás à banda do norte. Isso. Então tá lá. Castiçal, banda do sul, mesa, olha lá, a banda do norte. 36. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador. Vamos usar mais uma imagem para nós termos a ideia da entrada do tabernáculo, né? A entrada é essa. Lá dentro, no fundo, nós podemos ver o Santo dos Santos. Então a entrada seria essa. Mais uma cortina. 37. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre.
Então nós temos aqui na frente 5 colunas e lá no final do tabernáculo 4. Então ele fecha, né? Ele lá atrás é menor. Então as colunas, tudo revestido de ouro. Todas essas colunas também são revestidas de ouro. E aí está a porta, a entrada do tabernáculo. É uma cortina. E essas cores é que pode voltar lá, o Breno, lá no começo daquele texto. Então, em cima desse materiais todo que nós vimos, vocês vão lendo e vão vendo. O ouro, tudo revestido de ouro, as tábuas, as colunas. Então, ouro, divindade, glória, Jesus como Deus glorificado. A prata está fazendo o quê? Sustentação. A tábua que sustenta as tábuas. Redenção. Jesus como Redentor. O bronze vai entrar nas peças ainda. Nós tivemos aí o azul, céu, Jesus como Filho de Deus. A púrpura, realeza, Jesus como Rei. Carmesim, sofrimento, servidão, Jesus o Salvador. O linho branco, justiça, Jesus como Filho do Homem. Então nós vamos olhando as cores, olhando os materiais e vamos vendo a ligação que tem, que remete a Jesus. A madeira de acácia, carne incorruptível de Jesus. Então, se nós vemos o tabernáculo todo, é Jesus. Ele aponta para a morada de quem? A morada do Rei dos Reis, Jesus. E nós temos essa oportunidade de nós vermos a construção, Deus detalhando a construção, e nós vemos onde hoje Jesus habita. Quer dizer, uma obra perfeita, né, irmão? Uma obra de Deus realmente. Amém? Amém. Mas o tabernáculo é construído no meio e o povo fica em volta. Conforme eles se movimentam para ir para a terra prometida, eles desmontam isso tudinho para montar para lá. Ele desmonta tudo. Por enquanto ele está detalhando. Depois que ele detalhar a construção, então ele vai colocar a tribo de Levi, porque vai ter que ter os sacerdotes. Por enquanto tem Moisés e a família de Arão, a família deles mesmo, os filhos de Arão. Vai ter que ter os sacerdotes trabalhando ali a serviço de Deus, que será escolhida a tribo de Levi. E para onde for, primeiro vai a arca, lá na frente a arca. A arca é a presença de Deus, a tampa, né, o propiciatório. Então eles vão com a arca na frente e o povo vai marchando atrás, desmonta tudo. Desmonta. O povo vai atrás. Aí para onde eles forem, tabernáculo, e deixa a presença lá. Agora eles têm que se mover. Eles têm que fazer o quê? Ir para a terra prometida. Então o tabernáculo também vai mover. Porque a presença de Deus ela está lá. Onde eles viram, no Monte Sinai. No monte da presença de Deus. Mas eles vão caminhar e Deus vai ficar lá no Sinai. Então Deus vai com eles. Então por isso está sendo feito o primeiro momento o tabernáculo. Para Deus, a presença dele. E eles vendo a presença de Deus, né? Eles vão movimentando-se. Com Deus na frente. Deus vai na frente. A arca, né? Eles levam a arca na frente.
Aí nós vamos ver aqui mais para frente que eles só podem se mover de acordo com o quê? Com a ordem de Deus. A arca está parada, o povo está parado. Eles só vão se mover com a autorização com a determinação de Deus. Deus no controle. Amém, amados? Eu sei que essa parte é muito detalhe, porque é uma parte de construção, mas pelo menos o geral a gente consegue visualizar o tabernáculo, que são os materiais, as cores, disso, que a gente sabe que tem uma finalidade, construir o local para a presença de Deus e também fundamentar espiritualmente o local onde Jesus Cristo vai habitar. O Salvador, né? Deus era muito detalhista, né? Detalhista. Era mestre mesmo. Deus é arquiteto, né, amados? Muito detalhe, né? Cada metro, Detalhe. E ele está construindo isso no sobrenatural, porque não tem como construir essa construção, como eu diria, esse detalhamento dessas tábuas, do ouro, dos metais, esse tingimento, né? Isso tudo é obra de Deus mesmo. Então ele mostra para nós que é divino, que é ele que faz. Não tem como o homem fazer. Está aberto.